Olá, meu querido, minha querida. Como diz o salmista Davi, eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Pegue sua caneca com água, porque no final dessa live nós vamos fazer um ato profético. Lembra você que só o Senhor Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, Ele cura e Ele voltará. Queridos, a nossa meditação hoje é Filipenses capítulo 3. Olha aí, estamos perto de terminar a Bíblia. Queridos, estamos fazendo isso segundo a direção do Espírito de Deus há quase 3 anos. Março fará 3 anos. Começamos com a pandemia, às 5 da manhã, sempre buscando a Deus em oração e trazendo uma mensagem. E com isso o Espírito de Deus tem nos levado a pregar a Bíblia capítulo por capítulo. Começamos em Gênesis capítulo 1, hoje estamos em Filipenses capítulo 3. Você pode conferir tudo no canal Leves. Vá lá no YouTube, se inscreva lá. Canal Leves Oração. Se inscreva e lá você tem uma mensagem da Bíblia, gente, capítulo por capítulo. Eu creio que isso é inédito. Pelo menos na internet, até hoje, eu acho que eu sou o único a fazer isso, a pregar a Bíblia capítulo por capítulo. Ou seja, daqui uns dias, qualquer capítulo da Bíblia que você for ler, você pode ir no canal Leves e conferir. Lógico que os capítulos eu não posso, como se diz, pregar tintim por tintim, versículo por versículo. Ficaria longo. Mas a gente ora e pede ao Espírito de Deus uma direção. E a direção que o Espírito de Deus me dá nesse dia é Filipenses 3, versículo 14, versículo 13 e 14, que fala: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha, meu querido, minha querida, preste atenção. O maior prêmio que uma pessoa pode alcançar não está nas conquistas terrenas, mas na coroa da salvação. Esse é o alvo principal a ser atingido, pela qual devemos lutar. Paulo, provavelmente ele gostava de esportes. O que levou Paulo a escrever isso, queridos, é que naquele tempo havia corrida. A Grécia, você sabe que eles é que inventaram os Jogos Olímpicos. E quando tinha corrida, muitos ficavam pelo caminho, nem todos conseguiam chegar no final. Mas os vencedores, eles ganhavam uma coroa de louro. Você já deve ter visto isso aí em filmes. Sempre na época de Olimpíadas eles mostram isso. Eles ganhavam uma coroa de louro. Era uma coroa corruptível. Então Paulo, vendo aquilo ali, poxa, esse povo está se esforçando tanto para ganhar uma coroa que depois vai secar, vai estragar, vai murchar. Poxa, por que eu não correr para receber o grande prêmio da vida eterna, da salvação? Então veja bem, os que ganhavam recebiam uma coroa feita de folhas de louro. Se havia tanto sacrifício, queridos, pelos atletas, tanto sacrifício e renúncia da parte deles por uma glória tão passageira, imagine que sacrifício devemos fazer para alcançarmos a glória de Deus, que é eterna. Eu me lembro que teve um período da minha vida que eu andava, eu corria todo dia 8 quilômetros. Eu conheci lá alguns corredores profissionais, tudo magrinho, fininho, e eles disseram para mim que não comia carne, principalmente no dia de correr, porque senão iria atrapalhar o rendimento deles da corrida. Eu disse, eu não vou abrir mão da minha carne, da linguiça, do churrasco. Então, eu já não serviria para ser um atleta profissional. Então, você vê que um atleta profissional, é muita coisa que ele tem que renunciar. É isso que Paulo está falando. E do versículo 1 aqui em diante, você lendo, você vai ver que Paulo renunciou muitas coisas. Inclusive, ele era judeu, tinha
seus benefícios como judeu, circuncisão, ele era perseguidor de cristão, ele ganhava dinheiro, ele era famoso até por perseguir os cristãos, mas ele repudiou, ele renunciou, tudo isso por amor a Cristo. Então, amados, veja bem, porém, para atingirmos o nosso objetivo, é necessário nos esquecermos das coisas que ficaram para trás, que é tudo aquilo que tivemos de renunciar para agradar a Deus. Queridos, por que muitas pessoas desviam? Por que muitas pessoas não estão conseguindo levar a vida cristã adiante? Porque muitas vezes a alma dela, o coração dela, a mente dela está presa no passado, está presa em coisas que a feriu, que a machucou. Eu, por exemplo, eu tenho um dedo aqui que eu quase perdi, que na época de Natal eu que cortava, ia no mato, cortava uma árvore para minha mãe fazer árvore de Natal. E uma vez quando eu fui, eu era criança, e eu coloquei assim, segurei, quando eu taquei, eu cortei aqui. Cheguei em casa com o dedo quase caindo. Minha mãe só jogou sal, amarrou um pano. Nem me mandaram para o médico. E quase que eu apanhei ainda. Ah, do meu pai, falta de atenção, menino. Era assim naquele tempo. Eu tive, é lógico, lidar com isso. Liberar perdão de papai, para mamãe, essa situação toda. Por quê? Hoje eu conto aqui, eu dou até risada. Mas tem muitas pessoas que é presa. Tem casamento que acaba. Tem família que vive em pé de guerra. Tem pai contra filho, filho contra pai, e uma série de fatores. Tem pessoas que não conseguem ser cheias do Espírito Santo. Não conseguem a vida cristã seguir porque está presa no passado. Então é o que Paulo fala aqui, deixando as coisas que para trás ficam. Olha, nessa corrida em direção ao nosso maior prêmio, não podemos carregar nenhum peso do passado, preste atenção. Por isso, toda e qualquer forma de distração espiritual ou de tentação, como os cuidados deste mundo e as vontades carnais, deve ser resistida e vencida pela fé. É o que está em Gálatas 5:24, eu até vou ler aqui, Gálatas 5:24, Paulo fala assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, quando Paulo fala deixando as coisas que para trás ficam, é que ele fala prossigo para o alvo. Esse ano, inclusive, o tema do nosso projeto de vida é esse, prossigo para o alvo. Lembrando a você que quando Paulo escreveu isso, ele estava preso. Mas ele diz, tem um alvo, tem um alvo. Você tem um alvo. Deus tem um alvo para você. Deixe o passado. Deixe aquilo que te feriu, que te machucou. Pega a sua caneca com água. Vamos profetizar. Segundo a medicina, quando você toma água em jejum, ela lava seu organismo, ela limpa as toxinas, as acidez. Vamos profetizar. A água é símbolo do Espírito Santo, que quando você tomar essa água, o Espírito de Deus vai limpar sua mente, vai limpar sua alma, vai limpar sua mente de toda coisa ruim, tudo aquilo que te prende, te oprime, te estresse, te causa depressão, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai, nós estamos terminando essa live, que fazemos há quase 3 anos, e a nossa meditação hoje é em Filipenses, no capítulo 3. Quando Paulo, ele deixou tudo por amor a Cristo, até o seu direito de matar cristãos, até a sua função que lhe rendia, ó Deus, ele sábio, inteligente, mas deixou tudo aquilo, reputou tudo aquilo por amor a Jesus. E ele fala para deixar as coisas que para trás ficam, prosseguirmos para o alvo. Este homem tem um alvo, essa mulher tem um alvo, o alvo de estudar, o alvo de trabalhar, o alvo de ser um excelente pai, um excelente marido, uma excelente esposa e assim por diante. Mas às vezes seu coração, sua mente, a alma está presa, está ferida. Às vezes essa pessoa chora, se entristece. Mas que o teu espírito possa entrar em ação agora, na mente dela, na alma dela, no coração dela, levando a entender, a deixar muitas coisas para trás. Pode beber a água. Olha, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Vá lá no canal Ledson no YouTube, se inscreva, você tem as mensagens lá, de Gênesis capítulo 1 até hoje Filipenses 3.
Mensagem para todo dia. Deus abençoe você. Compartilhe essa palavra.